Bom dia a todos, meu nome é Paulo Santos. Hoje é dia 7 de setembro de 2023, são 8 horas e 44 minutos agora. Hoje é quinta-feira de manhã, feriado do dia 7 de setembro. Pronto. Senhores, neste vídeo nós vamos tentar esclarecer se as oscilações dos preços de ativos negociados na B3, se os movimentos de alta ou movimentos de queda são aleatórios ou não. Nós vamos detalhar as nossas explicações, tentar esgotar as nossas explicações, e as nossas conclusões foram as de que as oscilações dos preços realmente são aleatórias, nós podemos dizer que são aleatórias. Pronto. Então, primeiro, senhores, na Bolsa de Valores são realizados os negócios com os ativos na B3. Nós representamos a B3 através desta linha pontilhada em azul. As ordens são enviadas para a realização dos negócios e, após a realização dos negócios, a B3 faz o processamento das ordens, geram os preços no gráfico, geram as oscilações dos preços. Pronto. Então, existe uma interação entre o meio externo, os participantes, e a B3. A B3, simplificadamente, ela é somente uma plataforma onde são realizados os negócios. A interação que existe entre o ambiente externo e a B3 ocorre através desta setinha, pelo envio de ordens. Pronto. Então, alguém envia uma ordem de compra, alguém envia uma ordem de venda e é realizado um negócio, e após a realização do negócio, geram os preços no gráfico. Então, como analisar se as oscilações dos preços são aleatórias? Então, primeiro, senhores, após a realização de um negócio, quais são os possíveis resultados de um negócio? Então, quando as ordens são enviadas em determinado instante, no instante 1, os preços podem subir, podem cair ou podem permanecer constantes. Então, eu posso comprar a 10, vender a 11, o preço sobe, compro a 10, vendo a 9, o preço cai, compro a 10 e no instante seguinte vendo a 10 também, e o preço permanece constante. Então, esses são os três possíveis resultados após a realização de um negócio. Não existe outro resultado. Esse é o espaço amostral, são os únicos resultados possíveis. O preço pode subir, pode cair ou pode permanecer constante. Todo mundo sabe isso, e isso é muito óbvio. Pronto. E na B3, o que acontece? Agora, supondo que no instante em que as ordens são enviadas, eu não conheço quais são essas ordens que são enviadas no instante 1. Eu não sei qual é a ordem que você está enviando e você não sabe qual é a ordem que eu estou enviando. Então, isso acontece na B3. Nós podemos até conhecer quem são os participantes que estão enviando ordens, mas nós não conhecemos quais são as ordens enviadas pelos participantes. Então, os participantes, nós podemos até conhecê-los, são pessoas físicas, robôs, grandes players, bancos, pessoas jurídicas. Esses são os participantes que estão enviando ordem, podem enviar ordens em determinado instante. Mas nós não conhecemos qual é a ordem enviada em determinado instante e nem o volume financeiro da ordem.
O que nós conhecemos é apenas o efeito das ordens enviadas. Na B3, essas ordens são processadas. A B3, a bolsa, é somente uma plataforma onde são processadas as ordens enviadas pelos participantes. Senhores, agora supondo então que em determinado instante os participantes enviem ordens de compra em maior volume financeiro e sejam realizados os negócios com esse ativo. Então, supondo que os participantes que enviaram ordens em determinado instante tenham enviado ordens de compra do ativo a R$11. O preço do ativo estava R$10 no book, no gráfico, e em determinado instante foram enviadas ordens de compra. O que vai acontecer? Os preços, as ordens serão processadas na B3 e o preço ele é reajustado a 11. O preço sobe. Mas, como eu não conheço quem são os participantes que estão enviando ordens e nem o volume financeiro das ordens enviadas, então não há como determinar se o preço do ativo vai subir ou vai cair. Isso é lógico, isso é racionalmente lógico. Se eu não conheço antecipadamente quem serão os participantes que estarão enviando ordens e nem o volume financeiro das ordens enviadas, eu não sou capaz de determinar precisamente se o preço do ativo vai subir ou vai cair. Portanto, eu posso dizer que as oscilações do preço no gráfico são aleatórias com toda certeza. Pronto, é isso que eu uso para mim, pelo menos. Senhores, um outro detalhe sobre o envio de ordens. Nós dependemos de como ocorre o processamento das ordens na B3 para saber se o preço do ativo vai subir ou vai cair? A resposta é não. Nós não conhecemos o algoritmo, como são processadas as ordens. Pode ser que no algoritmo sejam somadas todas as ordens de compra no instante 1 e todas as ordens de venda enviadas no instante 1 e seja calculada uma média. Ou pode ser que as ordens sejam executadas, os negócios sejam realizados um a um, de acordo com a entrada nessa caixa de processamento na bolsa de valores. Nós não conhecemos o algoritmo. Pode ser que demore um intervalo de tempo, um período de tempo de 1 segundo, meio segundo, 1 milésimo de segundo, 1 centésimo de segundo. Mesmo assim, nós conheceremos apenas o efeito das ordens enviadas após a realização dos negócios, após o processamento dessas ordens no instante 1. Nós não conhecemos quais foram os participantes que enviaram ordens e nem o volume financeiro das ordens. Nós conhecemos o efeito. Então, mesmo sem saber como é o processamento das ordens na Bolsa de Valores, logicamente, nós podemos concluir que um movimento de alta ou um movimento de queda, as oscilações dos preços são aleatórias, porque nós conhecemos apenas o efeito das ordens enviadas, o efeito no gráfico, o efeito no book.
Pronto. Senhores, um outro detalhe. Na Bolsa de Valores, existem regras e procedimentos para o envio de ordens. Então, por exemplo, a Bolsa de Valores ela pode determinar que seja proibido, por exemplo, enviar ordens, se o preço está R$ 30, seja proibido enviar ordens de compra ou venda a R$ 100, para evitar alguma manipulação dos preços ou algo semelhante. Mas mesmo assim, mesmo havendo esse filtro, a Bolsa de Valores, com suas regras e procedimentos, as regras e procedimentos funcionam como um filtro. Mesmo assim, para as regras da Bolsa de Valores, é possível, é permitido enviar ordens para ordens de compra e venda, um tique acima ou um tique abaixo, para valores acima ou valores abaixo do preço atual. Então, é possível, mesmo assim, as oscilações continuariam sendo aleatórias, mesmo com as regras e procedimentos atuais da Bolsa de Valores, da B3, dos ativos que compõem o índice Bovespa, especificamente, tá bom? PTR4 vale 3, mas também vale para outros ativos, como dólar, índice, etc. Pronto. Então, falando dos ativos que compõem o índice Bovespa, nós podemos dizer que as oscilações são aleatórias. Se existisse uma regra na B3 determinando que, por exemplo, às 14 horas só pudessem ser enviadas ordens de compra e às 15 horas só pudessem ser enviadas ordens de venda, então nós determinaríamos com precisão se o preço do ativo vai subir ou vai cair. Se fosse determinado pelas regras da Bolsa de Valores, se existisse esse procedimento, essa regra determinando quais seriam as ordens que deveriam ser enviadas em determinado instante. Então, as regras da Bolsa de Valores, elas são importantes, elas funcionam como um filtro para as ordens enviadas. Mas, para as oscilações dos preços, para as regras atuais, como não existem essas regras limitando o envio de ordens, conforme o exemplo que nós demos, determinando exatamente qual é a ordem que deve ser enviada em determinado instante, e nenhum procedimento que determine quais ordens devem ser enviadas, se é possível, e portanto, ao contrário, é possível que eu envie uma ordem de compra e você envie uma ordem de venda. Então, nós podemos dizer, como eu não conheço a sua ordem, você não conhece a minha ordem, eu não conheço a ordem do robô, não conheço a ordem do banco, você não conhece a minha ordem, então eu posso dizer sim, com toda a tranquilidade, que as oscilações dos preços são aleatórias, tá bom? Pronto. No próximo vídeo, ainda para esgotar mais esse assunto e para corroborar com as nossas explicações, o nosso raciocínio, eu vou comentar sobre manipulação de ordens, porque nós poderíamos argumentar também que, se os preços sobem ou caem
e dependem exclusivamente do envio de ordens, então, será que uma ordem vultosa, volumosa, um volume financeiro muito alto, ela pode determinar precisamente que o preço vai subir ou vai cair? Uma ordem de R$ 1 milhão de compra de ações da PTR4, será que isso vai determinar precisamente, com absoluta certeza, de que o preço vai subir ou o preço vai cair? Então, nós vamos fazer esse comentário, nós vamos detalhar essas explicações sobre ordens com efeito determinístico, já que as oscilações dos preços dependem do envio de ordens. Será então que uma ordem muito vultuosa determinará um movimento no gráfico e nós podemos determinar precisamente qual será esse movimento no gráfico, essa oscilação, se será um movimento de alta ou um movimento de queda? Pronto, tá bom? Então, no próximo vídeo, nós continuaremos com as nossas explicações sobre a aleatoriedade nas oscilações dos preços, e para mim, as oscilações são aleatórias, com toda certeza, para mim, usando esse raciocínio lógico de que nós não conhecemos quem são os participantes que estarão enviando ordens em determinado instante e nem o volume financeiro das ordens enviadas. E não depende de como são processadas as ordens, porque nós conhecemos apenas o efeito das ordens enviadas. Mesmo existindo ordens enviadas, ordens a mercado, ou ordens diretas que nem passam pelo book, mesmo assim nós não conhecemos antecipadamente quem estará enviando essas ordens e nem o volume financeiro dessas ordens. Pronto. Nós conhecemos apenas o resultado. Então, para nós, concluindo, repetindo, as oscilações dos preços são aleatórias. Pronto. E não existe nenhuma regra determinando quais ordens devem ser enviadas. E para encerrar, mesmo rapidamente, senhores, na Bolsa de Valores, por que as oscilações são aleatórias? Também porque este ambiente externo ele é caótico. Além de não existir uma regra, um filtro que determine precisamente qual ordem deve ser enviada, se é uma ordem de compra, uma ordem de venda, no ambiente externo, em que os participantes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, bancos, etc., estão enviando as suas ordens, é um ambiente caótico. Não há como determinar, listar todas as variáveis que influenciam no envio das ordens. Não existe uma interação entre os participantes e a Bolsa de Valores através desta setinha, mas como este ambiente externo é caótico, e não há como determinar todas as variáveis que determinariam por que você está enviando uma ordem, por que um banco está enviando uma ordem, quais são todas as variáveis que influenciam no envio das ordens e qual é o volume financeiro dessas ordens enviadas. Então, isso, por esse ambiente ser caótico, corrobora a nossa explicação de que as oscilações dos preços no gráfico são aleatórias, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!